Bom dia, Acatimet, em língua caiapó. Boa tarde, boa noite. Minha cara, meu caro, eu estou aqui para falar sobre o núcleo do pensamento político do Thomas Hobbes, que está consignado no livro Leviatã, publicado em 1651. Hobbes tinha 63 anos de idade aí. Eu vou apresentar uma introdução e 6 pontos, então, sobre que eu resumi do conteúdo desse livro. Veja, o Maquiavel tinha aberto o caminho de se analisar a situação social e política real das sociedades, em vez de centralizar o estudo numa situação ideal, como era feito na Idade Média. Isso significava um pensamento independente, emancipado da obediência de seguir sempre o que a igreja ensinava. Olha, justamente na época que Maquiavel escrevia O Príncipe, em 1513, o Lutero, na Alemanha, estava se preparando para apresentar os argumentos contra o autoritarismo da igreja. O que ele fez em 1517, 4 anos depois da escrita do Príncipe, quando ele afixou, né, na porta da igreja de Wittenberg as suas famosas 95 teses contra as indulgências e as consequências disso. Então, agora era preciso explicar os conflitos entre os indivíduos e entre as nações. E também era preciso oferecer teorias que indicassem soluções para esses conflitos e essas guerras. E para explicar as raízes dessa situação e os caminhos de pacificação, foi preciso investigar então qual é a origem da sociedade e a origem da política. Por ser independente da igreja, essa investigação não podia mais se limitar a mais ou menos repetir o que estava na Bíblia. Ela tinha que pensar o que é o ser humano natural e então pensar um estado natural, uma expressão que foi usada muito a partir daí, o estado natural antes de existirem as civilizações e as sociedades bem organizadas. Veja que os europeus estavam maravilhados, surpresos com o que eles tinham encontrado nas Américas. Quer dizer, comunidades que viviam, pareciam pelo menos viver em plena comunhão com uma natureza exuberante. Essa ideia de um estado de natureza, ela repercute, né? Ela corresponde a essa surpresa dos europeus. E o Thomas Hobbes, ele tinha um projeto de fazer toda uma física social, né? Cujo modelo era a obra admiradíssima de Galileu Galilei, que deu uma base completamente nova para a física dos corpos e dos movimentos dos corpos. E para isso, então, o Thomas Hobbes imagina um estado de natureza composto por indivíduos vivendo isoladamente. Então, quais são os 6 pontos que, no meu entender, podem resumir o conteúdo essencial do Leviatã? O primeiro é a distinção, que naquela época se faz muito, entre um estado natural e o estado que existe hoje, das sociedades organizadas. Isso é um estado convencional. Foi por uma ação humana cultural que se formaram as sociedades organizadas. E então tem que explicar como é que se formou a situação atual. No estado natural, escreve Hobbes, os indivíduos são livres, egoístas e isolados.
eles podem satisfazer, e na verdade satisfazem, seus instintos egoístas naturais, sem nenhuma consideração pelas outras pessoas, que também são indivíduos isolados. Cada um faz o que quiser, se apodera de tudo o que bem entender para o seu uso, seu domínio. Os homens são iguais por natureza, escreve Hobbes. A natureza deu tudo a cada um deles. Cada qual tem o direito, e isso é sem limites. E, por outro lado, Hobbes escreve, né, nesse sentido de que os seres são isolados e egoístas, os seres não formam agregados como os animais formam naturalmente. As abelhas ou os lobos vivem naturalmente, espontaneamente em grupos. Isso não ocorre com os seres humanos. E o Hobbes oferece 5 argumentos para justificar isso. O primeiro deles é que nós humanos temos emoções, nós sentimos inveja, raiva, nós formamos rixas, né, que não existem nos animais. Isso é claramente um argumento anti-aristotélico. Aristóteles tinha escrito que o ser humano é um animal social, né? Em grego se dizia político, porque a sociedade era a polis. O Hobbes diz não, o ser humano é naturalmente isolado e egoísta. Bom, nessa situação de cada um pegar o que quiser, o que acontece de fato é que o mais forte se impõe. E então, como cada um é seu próprio juiz, não há deveres comuns, e o estado de natureza significa a guerra de todos contra todos. Aqui o Hobbes usa uma antiga frase do Plauto, né, o romano Plauto: o homem é o lobo do homem. Bom, nessa situação, esse é o terceiro ponto, o homem corre o risco constante de ser invadido, de perder tudo o que tem e perder a própria vida, que é o bem maior. Então ele não pode se dedicar a plantar com calma, produzir, nem comercializar. Aí entra um aspecto do instinto de conservação, que é entender, aí entra a razão, que a guerra deve ser evitada. Então se forma o desejo de evitar essa guerra de todos contra todos, né? De evitar as desvantagens dessa situação. São 2 fatores, então, né? O instinto de conservação e o uso da razão, que é natural ao ser humano. O uso instrumentalizado em função da vantagem de evitar as guerras. Nesse momento, o Hobbes elenca 19 leis que decorrem do uso da razão. 3 delas são as mais importantes que eu vou repetir aqui. Primeiro, que a paz é vantajosa para todos, então todos devem se esforçar por estabelecer a paz. Segundo, que a origem dos conflitos é esse direito a tudo. Então é vantajoso limitar o direito a todos e se contentar em ter menos liberdade, né? Limitar a liberdade pela liberdade dos outros, ou como nós dizemos hoje, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E em terceiro ponto, então, em decorrência dos 2 primeiros, é preciso chegar a um acordo entre esses indivíduos isolados. Eles, né, esses indivíduos isolados, aceitam de fazer um acordo. E quando esse acordo é feito, ele vai sendo feito aos poucos, é preciso estabelecer que todos devem forçosamente obedecer ao que foi combinado, ao que foi contratado. E aqui, nesse momento, nasce, então, o senso da justiça convencional. Por livre convenção dos indivíduos, nasce a justiça, a moral e o direito.
Então, Hobbes percebe como depois, né, os autores seguintes, por todo um século e meio, percebem que se esse pacto é bem feito, então os direitos estão garantidos. Mas aí é necessário o próximo passo, consequência dos anteriores. É preciso um poder superior que obrigue os indivíduos a respeitar e cumprir os acordos. Por isso se faz necessário que todos, ao renunciar a uma parte da sua liberdade, entreguem essa liberdade a um único homem ou um conjunto, uma assembleia de homens, com o poder de garantir a paz mútua e a defesa contra as tensões internas e contra grupos estranhos que possam querer invadir o país. Então, o quinto ponto é que esse pacto social que funda a sociedade é feito pelos homens entre si, e por esse pacto eles se tornam súditos de um soberano. O soberano que é uma pessoa ou uma assembleia. O soberano fica fora do pacto. Ele mantém a liberdade natural e ele reúne o poder e os meios para garantir a paz. Então, ele é um soberano absoluto. Ele é que cria a justiça para todos os poderes se concentram em suas mãos. Hobbes é o ideólogo do absolutismo. Enquanto os medievais pensaram que o rei é soberano por direito divino, né, Hobbes pensa que o rei é soberano absoluto a partir de um contrato social. Aí começa, né, essa linhagem de pensamento político que se chama contratualismo, que vem até nossos dias. O sexto e último ponto, Hobbes adota o nome de Leviatã para esse soberano. É um monstro, sim, né, como está lá na Bíblia, no livro de Jó. É um monstro terrível, porque é artificial, e o seu corpo é constituído pela somatória dos corpos individuais, como está na figura da capa do livro. É monstruoso por estar acima de todos, embora deva representar todos. É monstruoso por seu caráter artificial e não natural. E é monstruoso por deter o monopólio da violência. O Estado é o início da vida civil, estabelecido pela razão instrumentalizada ao bem-estar de todos. Essa é uma ideia que tenta respeitar o projeto original do Hobbes de uma física social. Quer dizer, é uma ideia que pode ser geometrizada, né, como o Galileu tinha proposto, que tudo o que não pode ser geometrizado não é científico. O Estado onipotente é a única fonte do direito, da moral e, inclusive, da religião. O Hobbes disse que não podem haver dissensões religiosas, porque, de fato, estão havendo as guerras religiosas. Hobbes assistiu ao terror da Guerra dos 30 Anos. Então, como queria o Henrique VIII e como queria a Rainha Elizabeth, anteriores a Hobbes, é o soberano que deve, enfim, reger a vida religiosa, decidindo o que são as doutrinas corretas e o que não são corretas.